Bem, Mateus capítulo 11, versículo 12. Bem, todos acharam? Podemos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, Mateus, você está mesmo? Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que tu tem falado em nossas vidas. Nesse momento, Senhor, usa conforme a sua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. O céu é tomado à força. Desde os dias de João até agora, foi o que o versículo falou. Desde os dias de João até agora, esse versículo ele começa. E quando Jesus ele profere essas palavras, João Batista estava preso. Então ele manda os discípulos até Jesus para perguntar se Jesus era ele mesmo ou de fato o Messias. E Jesus responde: ora, vai e diga a João que os cegos estão enxergando, os aleijados são curados, os mortos estão sendo ressuscitados. Então confirmou que realmente quem estava ali era Jesus, o próprio Filho de Deus. E todo o contexto desse capítulo 11 aqui se refere a João Batista. Todo o contexto se refere a ele. O período ao qual Jesus se refere, João, o período, João Batista até agora. Se trata provavelmente de um período muito curto de João Batista até agora. E ele fala aqui no versículo, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus. Só esse reino dos céus aqui se refere ao governo de Deus, um governo de Deus em geral, a sua vontade, o seu trabalho com a humanidade, representa o seu propósito, sua mensagem, princípios, leis, atividades relativas ao homem. Então, esta é o contexto do capítulo 11 de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. E ele também fala assim, e é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dela. João Batista, ele gerava muito conflito com por onde ele passava, com os saduceus, com os fariseus, com os líderes religiosos. Ele confrontava a veracidade do batismo de João, ou seja, todos aqueles sacerdotes, eles confrontavam João. Então vamos ler Mateus capítulo 21, que diz assim, Mateus 21, versículo do 25 ao 27. Olha o que diz: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele nos dirá, então por que não crees? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. Ou seja, havia um questionamento sobre o batismo de João. Eles perguntavam, eles questionavam: esse batismo é de Deus ou dos homens? Então tinha esse conflito. E o próprio João confrontou os saduceus
certo, na hora certa. E a palavra grega aqui, utilizada para definir, é tomada força, porque a palavra assim, como tomada força, parece uma coisa violenta, parece uma coisa assim fora do normal. A palavra grega utilizada para definir é tomada força, é piazo. Parece a língua espanhola, né, italiana, né, piazo, mas é grego. E pode ser interpretada tanto como numa voz passiva ou ativa. Vamos falar aqui na voz passiva. Ela leva a ideia de ser oprimido ou tratado com violência, o que indicaria que a violência é trazida ao reino dos céus por aqueles que foram fora dela. Os fariseus e os escribas tinham atacado João verbalmente, mas Herodes o tinha atacado fisicamente. Então ele botou João preso na cadeia e depois, muitos dias depois, ele foi decapitado, porque João tinha falado a verdade para ele. João falou assim: olha só, Herodes, você não pode deitar com a mulher do seu próximo. Então teve ali toda uma conspiração. A Herodias, né, persuadiu a filha dela, depois de Herodes ter dado ali falado: olha, quem fazer alguma coisa, eu vou dar até metade do meu reino. E aquela mulher muito astuta falou assim: ó, vai, dança perante Herodes, e quando ele te pedir, falar o que você vai querer, tu fala: eu quero a cabeça de João. E foi isso que
Quando nós nos arrependemos de algo errado, a Bíblia fala que quando você se arrepende, pede perdão a Deus, Ele te perdoa e fala: olha, não lembro mais daquilo que você faz, que você fez. O céu é tomada força, irmãos. E ele dizia, Mateus capítulo 3, no versículo 2, diz assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A humanidade precisa se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Jesus já está à porta para buscar um povo lavado e remido no sangue dele, e precisa de arrependimento. Se não se arrepender, não entrarão no reino dos céus. Aleluia! Não precisa, irmãos, o mundo precisa saber que Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. E precisa de arrependimento. O que nós temos visto aí, homens com remorso, mulheres com remorso, daqui a pouco estão fazendo a mesma coisa. Mas eu creio que nessa noite temos homens e mulheres que estão realmente se arrependidos daquilo que fez no passado e não estão mais fazendo. Precisa se arrepender. Embora ambas as interpretações, tanto ativa como passiva, são passíveis de verdadeira. A segunda, no caso, a ativa parece preferível no contexto. Aleluia, glória a Jesus. Jesus já tinha ensinado que os poucos que entrariam no reino dos céus fariam por primeiro constatação e em seguida entrar pela porta estreita, andando pelo caminho estreito. Mateus no capítulo 7, no versículo 13 e 14 fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que produz a perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entram nela. Aleluia! Glória a Jesus está aqui. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas quer andar em caminhos largos. Tem muita gente que está dentro da igreja que não deixou as práticas ainda do passado. Estão fazendo a mesma coisa. Entrar pela porta estreita é negar-se a si mesmo. Entrar pela porta estreita é negar o mundo, é combater o pecado do mundo, dizer ao mundo: as suas práticas são erradas. Isso é andar pela porta estreita. Aleluia, glória a Jesus. Tem muita gente entrando pela porta larga, mas essa porta larga, o final dela é a perdição. A Bíblia fala em Provérbios que há caminhos que parecem ao homem perfeito, mas o final dele é a morte. Então, nessa noite, Deus está falando para você que está dentro da igreja, mas ainda continua com a mesma prática, fazendo a vontade do mundo, imitando o mundo. Deus está falando: se arrepende. Precisa se arrepender, porque não está fácil. Existem tempos desafiadores, mas nós, como igreja, estamos aqui para pregar a palavra, pregar que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Mas o céu ainda tomava força. O que eu costumo ver aí: isso não tem nada a ver. O que tem? É só um pouquinho, né, de cerveja.
tem que se negar-se a si mesmo, tem que se arrepender, tem que dizer para o mundo: olha, eu sou servo do Senhor. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo. Eu estava pregando com o pastor Luiz Alberto, e um momento da mensagem eu falei: olha, para você imitar Deus, você precisa imitar o homem. Aí eu ficou assim: mas imitar o homem como? Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, a pessoa tem que olhar para nós e olhar igual aquela mulher sunamita falou do seu esposo de Eliseu: olha, esse homem que veio entre nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Então, quando as pessoas olharem para você, elas precisam te imitar. Não, aquela ali é uma serva do Senhor. Aquela ali, ao entrar dela, sair dela, não desabona a conduta dela. Nós temos condições de ser perfeitos, porque o próprio Jesus falou assim: seja perfeito, porque eu sou perfeito. Mas aí alguém pergunta assim: mas como que eu posso ser perfeito? É muito simples. Como que eu posso ser perfeito? Eu estou andando daqui para lá, se eu estou vendo alguma coisa errada ali, o que eu faço? Me desvio. Isso, quando você se desvia do mal, você se torna perfeito. Quando alguém está te atacando, está te agredindo, você dobra o joelho e ora para aquela pessoa, você está sendo perfeito. Porque você está orando pelo seu inimigo. Você orar por um amigo é muito fácil, né? Orar por uma pessoa que a gente ama é muito fácil. Agora, pregar e orar para aquela pessoa que te agride, aquela pessoa que te insulta, aí que é o grande desafio. Mas quando você consegue orar pelaquela pessoa, você se torna uma pessoa perfeita, porque você está fazendo a vontade de Deus, você está cumprindo a palavra, você está fazendo o que a Bíblia fala, fazer tudo aquilo que os homens querem que faça com você. Você não quer que as pessoas te tratam com respeito? Tem que tratar com respeito. Você não quer que a pessoa te trate bem? Trate bem. Então, quando você começa a tratar as pessoas conforme a Bíblia fala para tratar, você se torna uma pessoa perfeita, porque você cumpre a Bíblia, você obedece a Bíblia. E tem irmãos que chegam e falam assim: ah, irmão, não olha para mim não, tem que olhar para Jesus. Só olha para Jesus: eu sou imperfeito, eu sou ser humano. Não. Paulo foi bem categórico: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e dizer: não, aquela ali é uma santa mulher de Deus. Aquele homem ali é um santo homem de Deus. Agora, isso não é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é mole. Alguém te insultar. Muitos anos atrás, um homem insultou meu pai. Meu pai pegou um machado, mas o Espírito Santo de Deus falou no coração dele: larga esse machado. E ele largou. O cara insultou ele. Imagine palavrão de baixo escalão, um chefe de família sendo insultado, sendo xingado. Eu tinha 8 anos de idade. E ele ali, ó, o Espírito Santo de Deus: ó, fica quieto. E quando alguém te insulta e você fica quieto, você está sendo perfeito. Por mais que aquilo ali, né? Irai-vos, mas não pequei. Quando você não peca, você se torna perfeito. Porque não pecar é obedecer a Deus. E eu quero concluir essa mensagem nesta noite. Ser cristão é nadar contra o fluxo do mundo. Ser cristão é andar ou é nadar contra o fluxo do mundo.
uma vantagem que Jesus falou assim: olha, chegai-vos a mim, e eu vou chegar a vós. Resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Quando a palavra do Senhor está em você, e você está conforme a palavra do Senhor, nós vamos resistir o diabo, e ele vai fugir. Então, se a questão é nadar contra o fluxo do mundo, porque esse sistema não é fácil, mas com Jesus Cristo nós somos a maioria. Aleluia. Com Jesus Cristo somos mais que vencedores. Aquele que entra no reino da graça mediante a fé em Cristo, fazê-lo com grande esforço pelo poder soberano do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu quero concluir nesta noite que ser cristão é nadar contra o fluxo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos vender a nossa primogenitura por um pedaço, por um prato de lentilha, ou como diz aí, um churrasquinho no final de semana. Não vamos vender a nossa liberdade. Não, porque Esaú, ele perdeu o direito da primogenitura por um pouquinho de lentilha. Adão e Eva perdeu o paraíso porque o adversário ofereceu uma comida para ele, ou seja, o fruto. Tinha todo um jardim para poder comer do fruto, mas o diabo chegou e só tem aqui, ó, um fruto aqui, come. Então cuidado que estão te oferecendo, cuidado a alimentação que estão te oferecendo, vê se esse alimento é da parte de Deus. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O adversário, o diabo, ele pode se transformar em anjo de luz. Então que nesta noite a Bíblia diz: ser cristão é nadar contra o fluxo do mundo. Vamos nadar contra o fluxo do mundo, espiritualmente falando. Vamos combater com a palavra que nós aprendemos hoje aqui na escola dominical. É com a palavra, é com a palavra que a gente vai vencer o diabo. Lembra, Jesus lá foi tentado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto. O diabo tentou ele, e uma das tentações foi a comida. Olha, se você é filho de Deus, pode que essas pedras transformem de pão. E Jesus venceu com a palavra: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos ter cuidado com essas promessas, irmãos, que o mundo está nos oferecendo, essas facilidades, porque o céu é tomado força. Temos que resistir, sim, dizer não ao pecado, dizer não às coisas do mundo que quer denegrir a imagem do Evangelho. Mas graças a Deus que Deus ele tem me dado autoridade, tem me dado condições para pregar a palavra. Eu quero pregar a verdade. E aqui a igreja que nós estamos aqui, vamos pregar a verdade. A palavra de Deus aqui, ó. A palavra de Deus, ela é verdade, é ela que liberta. Foi ela que salvou Daniel, ela salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. É que ele salvou grandes homens de Deus. Ele vai me salvar também deste mundo tenebroso, desse mundo perverso. O céu é tomado à força. A sua vitória não vai vir assim de mão beijada. História de José para chegar a ser governador do Egito. Quantas coisas, quantas agruras ele passou. Davi, antes de ser coroado a rei, foi ungido, mas foi ser coroado quase 20 anos depois. Então vamos permanecer na palavra. Estamos passando por momentos difíceis. E tem coisa que Deus ele não vai te livrar de você passar, não.
Mas Deus fechou o problema. Aleluia. Se tivermos que passar, irmãos, desses períodos que estão vindo aí, nós vamos passar na presença do Senhor. Ter constância. Ele orava 3 vezes ao dia, como fazia antes. Oração. A oração é a chave. A oração é a nossa conversa com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus continue falando melhor ao seu coração nesta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nesta noite, eu quero declarar, Senhor, porque Tu tem falado aos nossos corações. Tu tem falado, Senhor, profundamente, e que possamos, Senhor, usar a Tua palavra para vencer o mal e não aceitar, Senhor, a imposição do mundo. O mundo quer, Senhor da glória, que nós aceitamos o pecado, a libertinagem, Senhor querido, a prostituição. Mas nós não vamos aceitar, Senhor, porque nós somos Teus servos, somos lavados e remidos no Teu sangue. E se que tivermos de passar, Senhor, se tivermos de entrarmos na fornalha, Senhor, na cova dos leões, nós sabemos que Tu está conosco. Senhor, muito obrigado por esta palavra.